Porque medicina, né? É difícil decidir uma carreira, ainda mais jovem, adolescente. Mas eu sempre gostei de estudar, sempre estudava, tinha oportunidade. Meu pai, minha mãe, quer fazer piano? Vamos fazer piano. Quer fazer datilografia? Eu fiz, então, tudo que podia. E aí foi surgindo a ideia do cuidar de pessoas. E o meu irmão já estava na medicina, meu irmão mais velho, Antônio Luiz. E aí fui conhecer com ele a faculdade, me apaixonei. E aí foi quando decidi mesmo para essa área que eu sempre gostei mesmo. A área médica, a área de ciências, de pesquisa. Então, foi assim. Aí vai morar fora. Vai morar fora. Então, esse ano eu faço 20 anos de formada. Nossa! 20 anos. Eu me formei em 2004. E aí eu fui para Presidente Prudente. E naquela época, a gente lá de Panorama, né? Família do meu pai falava, eu não quero que você vai estudar em São Paulo, eu tenho medo, Rio de Janeiro. Tudo de jeito longe, nenhum, né? seu irmão já está em Presidente Prudente, então tenta. Aí acabei que fiz o vestibular lá e fui morar em Presidente Prudente. Então, eu fiz um ano de cursinho lá e meu irmão era sempre um ano na minha frente. Sim. E depois eu entrei na faculdade e fiquei os 7 anos em Presidente Prudente. Mais perto de casa, é mais cômodo também, né? Então, e assim, não é igual agora, assim, internet, celular. O contato tá fácil, né? Hoje o contato tá fácil. A gente não tinha nem telefone, então falava por orelhão, então assim... Acho que se fosse os tempos atuais, provavelmente deixariam você morar fora, assim, mais distante. Um pouco mais longe. Um pouquinho Marília, mais... talvez. Marília, verdade. Meu pai mais. concorda, minha mãe. Prefere manter pertinho. Aí terminando a faculdade, depois de você escolher a faculdade, eu escolhi a especialização, que também já é outra coisa também. Com certeza. Então, E é uma assim, pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? Decidiu, médico. Isso. Aí depois, quando... tô fazendo medicina? Mas e aí? E aí, qual que Não é a é só ser especialidade? médico. É outra cobrança, né? Isso. E aí, assim, eu ia passando pelas especialidades e sempre me apaixonei pela clínica. Então, assim, eu ia na cirurgia, via uma cirurgia... tá, legal. Não queria ver outra daquele mesmo... Via uma cirurgia vesícula, não queria entrar, então, assim... O que eu gostava mesmo era do raciocínio clínico. Gosto, né? De raciocinar, de ver o paciente. Então, a parte clínica... Então, primeiro foi decidir isso, né? Que queria a parte clínica. E aí, fui prestar residência e passei em Maringá, né? Na Santa Casa de Maringá, assim que eu saí da faculdade. E aí fiz 2 anos de clínica médica, que é pré-requisito para as áreas clínicas. Cardiologia, dermatologia, endocrinologia, neurologia. Então, você tem que fazer esse pré-requisito para depois você conseguir prestar a prova para endocrinologia, né? Aí, fiz esses 2 anos na Santa Casa de Maringá e prova de residência é outro vestibular. Então, assim, você tem que ir muito bem na prova, você tem que... São 2 anos tensos, então. Aí você... Pelo menos é de coisa que você gosta, né? Porque Isso, você fazer medicina, você tem que ir bem em física, em matemática. Não. Apesar que, né, então... Aí, a clínica médica, você passa por todas essas áreas. Reumato, endócrino, UTI, pronto-socorro. Então, fica os 2 anos e depois você opta. Eu optei pela endocrinologia. Então, eu fiquei ali entre a cardio e a endocrinologia. Então, eram as 2 áreas que... Por que endócrino? A endocrinologia, ela também é uma especialidade de muito raciocínio. Então, o hormônio, ele é apaixonante. Você produz em um órgão e ele age em outro órgão. Então, cai na corrente sanguínea, um hormônio tiroidiano, ele é produzido na tireoide, mas ele pode agir no corpo inteiro. Então, você tem... Então, assim, é puro raciocínio clínico também. É brincar de detetive o tempo todo. Isso, perfeito. Fora que de uma pessoa age de uma maneira, Isso, o mesmo, né? O mesmo é bem individual. Então, o mesmo hormônio para uma é de um jeito, para outra. Então, isso também com o tempo, você vai conseguindo saber, assim, o que é fora do normal, o que é normal. E aí, você tem que prestar outra prova para
vestibular é endocrinologia. fichinha. É, outra prova. Ah. E nisso, todas as provas de residência e tudo, ia a minha mãe comigo. Minha mãe era veste tour, veste residência, né? Era tudo junto, acompanhando. E aí fui tentar prestar endocrinologia, aí para ter uma ideia. Aí nisso, né, o meu irmão trabalhou, tudo, ele decidiu fazer radiologia, ele passou na PUC em Sorocaba, foi para Sorocaba. Porque quando eu fui fazer clínica médica em Maringá, ele não aguentou de saudade, ele foi lá para fazer uns estágios de radiologia, ficou lá um pouquinho, depois ele foi embora. Aí ele foi para Sorocaba, para a PUC de Sorocaba, e ficou em Sorocaba. Aí eu falei, vou prestar, né? Prestei vários, o primeiro ano eu não passei. E era assim, acertei 85% da prova, fiquei em 5º lugar, mesmo assim só tinha 2 vagas, não entrava. E eu queria passar em Marília, inclusive, que era mais perto, Botucatu, mais perto. E não deu certo no primeiro ano. Aí eu fui trabalhei em Nova Guataporanga, no postinho lá com o pessoal. Fiquei 10 meses lá. E, assim, foi uma experiência muito legal, porque eu trabalhava, estudava e focada aí na endocrinologia, que eu queria de todo jeito. E aí prestei várias provas, né? E, por incrível que pareça, eu acertei, acho que foi 94% da prova na PUC de Sorocaba. Acho que quem tava com saudade era você, né? Só que ainda passei em 2º lugar. Tinha 2 vagas, fiquei em 2º lugar. E aí, prestei em Marília. Marília tinha uma vaga de residência, uma de estágio. E aí, não saiu o resultado. A hora que eu tava indo para Sorocaba fazer a matrícula, eles me ligaram que eu tinha passado no estágio em Marília. Só que o estágio, ele funciona assim. Ele é igual à residência, só que ele não é remunerado. E quando você faz a residência médica, você já sai com o título você não precisa, né? E o estágio não, você tem que prestar a prova. Então, optei por Sorocaba. Entendi. Fui lá morar com meu irmão, mais 2 anos. Vocês não se abandonaram. Não se abandonava de jeito nenhum. E aí foi assim, maravilhoso mesmo, lá na PUC de Sorocaba. Fiquei 2 anos lá, acabei em 2009 para 2010. Que aí eu retornei pra cá. Gente, é longo, né? Foram É longo. 7 anos, depois 2 anos de clínica, depois 2 anos do de que endócrino. realmente... Isso. Olha só, 11 anos 11 estudando. 11 anos estudando. E não para, né? Não para. Em 2009, recebi o convite da doutora Marilda, que é a coordenadora da Faculdade de Medicina aqui, para vir dar aula, né, na medicina. E eu fiquei meio assim, porque eu estava dentro muito da minha especialidade, mas aí aceitei o desafio e acabei fazendo mestrado. Então, depois de tudo isso, na pandemia, Mais um pouquinho de prova. aí voltei para minha antiga faculdade em Presidente Prudente e fiz mais 2 anos de mestrado. Então, tem mais um mestrado ainda aí na jogada aí.